Assista todos os jogos do seu time. Filmes, séries, on demand. Tudo isso por um preço irrisório. Conheça agora mesmo a TV Vianet. Planos a partir de R$15 mensais. Não perca mais tempo. Faça um teste grátis automático. Acesse agora mesmo tvvianet.ru. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Bom, falar em contas, sempre é bom falar e a gente tem explicação por que acontece, quais são as consequências, se o cidadão depois torna-se inelegível, por quanto tempo. E vamos começar já a entrevista aqui com o Jailson Reis Vitória, que é o presidente do Conselho Fiscal. E foi ontem, né? Exato, o Vitória terminou reprovando as contas do presidente afastado. O que é isso? O que significa uma reprovação de contas, Jailson? Boa noite. A questão da reprovação de conta se dá totalmente pela falta de transparência. Chega um pouquinho mais pertinho aí pra gente. Do conselho diretor, à época, das negociações um pouco mais tendenciosas para que o Vitória tenha um problema financeiro, tá? E o que acontece com o artigo 18 e 19 do Estatuto também, claro, sobre a penalidade dele, né? Ele fica inelegível por um período de 7 anos pela aprovação das contas. Glauber Guerra. Ô Jailson, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Quer saber por que o Conselho Fiscal recomendou a rejeição de contas aí de Paulo Carneiro, do exercício de 2020, e também porque recomendou a reabertura das contas de 2019. Se não me engano, é a primeira vez, viu, Emílio, que as contas que foram aprovadas são reabertas na história do Vitória. O Conselho Fiscal recomendou, isso foi aprovado. Eu queria que você explicasse isso, Jailson. Primeiramente, eu quero agradecer a todos do Conselho Fiscal, todos os membros, o vice-presidente, Niltinho, pelo belo trabalho que fez. Realmente, a história do Vitória passa muito pelo Conselho Fiscal. Em 2019, a compra de Jordi Caicedo foi contabilizado um determinado valor, depois daquela série de entrevistas que veio ao ar no ano de 2020, foi apurado que o valor de Caicedo não era aquele que estava contabilizado e que haveria outras transações diversas, no qual, após todo o questionamento feito internamente, a auditoria que estava trabalhando em 2020, que é a mesma desse ano, colocou no parecer que existia a falta de contabilização de determinados valores e que, para mim e para todo o Conselho Fiscal e para todos que tiverem conhecimento futuramente do que está acontecendo, vai ver que é um absurdo o que foi feito. Então, assim, por isso a gente pediu que reabrisse 2019 para que o clube fique transparente. Na questão de 2020, diversas situações aconteceram. A própria contratação de Caicedo, que até hoje está na FIFA, o cartão corporativo. Peraí, o cartão corporativo, o que é que aconteceu com o cartão corporativo, Jair? O cartão corporativo no ano de 2020, ele foi apurado que o presidente e o vice-presidente tiveram valores exorbitantes. Eles até, na defesa, fez o questionamento que ainda vai ser apurado pelo próprio Conselho Fiscal. Mas no entendimento do Conselho Fiscal, os valores que estão ali são absurdos. Esse cartão corporativo ele não existe mais no clube. Fábio Mota cancelou todos eles. Tinha gasto pessoal, Existia gastos que precisam ser apurados, porque não foi encontrado diversas notas fiscais. Então, assim, é uma confusão contábil e financeira muito grande no clube. Talvez isso beneficiou muito ao gestor Paulo Carneiro e dificultou o Conselho Fiscal à época e agora também, porque a gente não encontra as documentações necessárias. Glauber, me permita aqui, você falou do caso Jordi Caicedo, e a gente que vai acompanhando, torcedor, preste bem atenção, viu? Você, torcedor do Vitória, colegas da imprensa também que estão ouvindo a gente. Na época foi dito que o jogador vinha de graça, que o Vitória iria ficar com percentual, etc, etc. A gente vem acompanhando, porque Glauber Guerra, que é o detonador de tudo, sabia de todas as informações, veio trazendo pra gente aqui.
Aí depois apareceu uma empresa chamada Magno, salvo engano. Aí passou a Vitória a ter recebeu aí quase 4 milhões, se eu não me engano, do Vitória, que era para ter uma compensação do Jorge Caicedo. Isso aí também está nessas contas reprovadas. Tem como você detalhar um pouquinho para a gente, ou eu estou completamente fora de parâmetro? Como é de conhecimento de todos, já foi divulgado amplamente, até mesmo pela própria comissão, me sinto confortável em falar. O Vitória recebeu 3 milhões de empréstimo da Magno. Só que esse dinheiro, depois da apuração, não foi para poder botar as contas do Vitória em dia. E nem para pagar salário de funcionários, nem impostos. Foi para comprar o Jordi Caicedo. Né? E diante disso, primeiro foi apontado a cesta de jogadores, o que é uma irregularidade. Esse documento tá no parecer 2020. Tá? E esse documento, por incrível que pareça, apareceu no para-brisa do meu carro. Algum funcionário colocou, ou alguém. Toma aqui um presentinho para você. Foi. A gente não tinha conhecimento que era uma coisa em gaveta. O que acontece? Quando questionado, o presidente começou a fazer uma bola de neve que Emílio, membros do Conselho Fiscal, quando parou para analisar esses novos, o que eles disseram foi o seguinte: eu até hoje não consigo compreender totalmente essa transação aqui. Para você ter ideia, a denúncia que o Conselho Fiscal apresentou, primeiramente na minha pessoa e depois todos os membros atuais concordaram e assinaram, que está na mão do presidente Fábio Mota, no qual faço apelo ao mesmo para que ele convoque a AGE, que ele apresente essas denúncias no Conselho Deliberativo e resolva a vida do afastado de uma vez por todas. Porque é inadmissível que Paulo Carneiro ainda esteja com só o título de afastado. Ele tem que ser banido por tudo que ele fez no clube. Eu não entendo muito dessas coisas e eu acho que tem muita gente ouvindo a gente aqui que não entende muito disso. Então, por isso que eu vou ser meio didático aqui nas perguntas. Deixa eu roubar um pouquinho mais aí. Sobre esse caso da Magno, Jorge Caicedo, ele, segundo o estatuto do clube, ele poderia fazer isso ou teria que pedir autorização do conselho, teria que, enfim, passar essa informação de forma antecipada antes de criar esse imbróglio aí pro Vitória? Infelizmente, o nosso estatuto é frágil. O presidente assina isoladamente. E ele tinha o poder de pegar o empréstimo, tinha o poder de comprar o jogador, sim, tá? Mas não da forma que causou dano ao clube. Você não pode pagar 2.800.000 a 3 milhões em um jogador, tendo o clube com salário atrasado, funcionários atrasados, impostos atrasados, Profut atrasado. Isso é um absurdo. Mas nesse caso, e ele ainda tem o salário dele em dia. Nesse caso aí, foi talvez imoral, né? Mas a operação em si pode ter sido legal, porque desde que o estatuto do clube dava condição para ele fazer, ele podia fazer qualquer coisa. A contratação foi legal, mas o meio foi temerário. Glauber Guerra. Oi, Mídio, falando de Jorge Caicedo, você até já citou aqui algumas vezes no programa, quando foi anunciado, né? Eu disse, não vai ter custo nenhum pro clube. A gente estava lá na apresentação, inclusive, a gente tava com o tio dele, o Genaro. Sim. Que é equatoriano, conversou com a gente, e aí o Paulo Carneiro lá chegou lá na sala de imprensa, olha, aqui é custo zero, vai custar nada. E aí 2 anos depois aparece essa quantia milionária aí, o Vitória. Imagine se ele custasse alguma coisa, né? Ia tomar o barradão. Ainda tem mais nesse caso aí, desculpe, viu, Glauber? Eu não paro vendo com você aqui, porque a mente vai refrescando. E eu me lembro que nessa transação também, Magno, Jorge Caicedo, ainda teve também um pouco do recurso do Rosa, que era jogador do Vitória, que estava com o Grêmio, o dinheiro entrou e parece também que seguiu aí para esse caminho da Magno. A primeira parcela de Diego Rosa que entrou, o Vitória utilizou de forma correta, pagando as coisas. A segunda parcela, o clube, na condição que ele estava, devendo a jogadores, funcionários, etc., chegou ao meu conhecimento que alguns ex-presidentes chegaram em Paulo Carneiro e pediram para que ele não fizesse esse tipo de pagamento, a Magno, né, que ele priorizasse o clube. E a própria Magno disse isso? Não, Paulo Carneiro, os ex-presidentes do Vitória. Ah, tá, ok. E aí, mas aí Paulo Carneiro, de forma que ele achou melhor para o clube, no qual ele não pensou no clube, sim nele mesmo, porque ele, na sala, ele me diz o seguinte: eu paguei porque eu dei a palavra, quer dizer, a palavra dele é mais importante do que o clube.
Essa pergunta eu fiz a ele, presidente, a sua palavra não pode sobrepor o clube, a necessidade do clube. Mas já estava feito. Quando eu identifiquei, eu comuniquei ao Conselho Deliberativo, notifiquei ele e deu nesse todo imbróglio, né? Gente, nós estamos conversando com Jailson Reis Vitória, presidente do Conselho Fiscal do Esporte Clube Vitória, Glauber Guerra. Ô Jailson, você apresentou 8 denúncias, né, ao Conselho Deliberativo, naquela questão lá da gestão temerária. Como é que tá o rito, como é que tá o andamento, né? Porque como torcedor aí, muita já ligam aqui para a rádio e falam, ó, nossa, já tem muito tempo, cadê isso? Não vai andar não? Que dia que vai ser julgado? Como é que tá o andamento? Você acha que realmente está tendo uma certa lentidão? Ou é isso mesmo? Tem que cumprir o rito, Jailson? Eu acho que o rito ele tem que ser cumprido, mas de forma célere. Tá? O Vitória precisa de transparência, o Vitória precisa passar pela verdade. Não pode ter jeitinho no Vitória mais. O jeitinho acabou. O que predomina agora no Vitória é a verdade, é a transparência. Então, assim, as denúncias foram apresentadas primeiramente por mim, depois todo o Conselho Fiscal, que foi eleito recentemente, validou ela, nós encaminhamos o próprio Conselho Fiscal, no qual me orgulho muito de participar, porque são pessoas dedicadas e pensam no clube. Fizemos novamente um pedido a Fábio Mota para que ele leve, tá? Mas assim, existe sempre uma demora, eu não sei o motivo, e assim, eu peço que Fábio, por favor, encaminhe isso para o pleno do Conselho Deliberativo e apresente, e se for por caso de afastar o presidente de forma definitiva no AGE, que o faça. Paulo Carneiro não pode, depois de tudo que ele fez, continuar no Vitória, nem como presidente afastado. São 8 horas e 29 minutos, atenção, hein? O Atlético de Alagoinhas acaba de ampliar a vantagem, 1-0, gol de Thiaguinho. 1-0, estamos com 52 minutos, ele fez aos 52 minutos de jogo, tá certo? E, portanto, 1-0 para a equipe do Atlético Alagoense, que vai vencendo, e com esse resultado aqui vai ganhando espaço, carimbando seu passaporte para ser o primeiro finalista do Campeonato Baiano. Quando a gente fala em contas reprovadas, o torcedor, por mais que ele vá no estádio, ele vai vibrar, se você perguntar para ele quem foi que fez o gol, você viu agora há pouco o ouvinte falando do lateral esquerdo, poxa, o lateral esquerdo é fraco e tal, ele consegue analisar, ele consegue vislumbrar o que tem em campo. Mas lá atrás dos bastidores tem muita coisa que ele não entende. E às vezes até nem fazer a questão de entender, porque o time vai bem, vai tudo certo, paciência. Às vezes tem aquele negócio que vai acontecendo e ninguém vê nada. O trato só fala porque o negócio na frente, o filme tá bom. Se caso o filme não tá bom, e cada vez mais o torcedor ele vai se especializando em tentar entender um pouquinho mais. Além desses casos que nós citamos aqui, que são graves, o que mais contribuiu para a reprovação dessas contas do presidente afastado? A total transparência dele, falta de conciliação bancária. O clube não tinha conciliação bancária. Eu lembro que eu fui na contabilidade no financeiro e fui informado que o balanço não fechava porque não tinha conciliação bancária. Isso é o básico de uma empresa. Eu fui à sala do presidente, chamei o funcionário, tivemos uma conversa um pouco dura com o presidente à época, o que é afastado. Ele concordou em contratar um ex-funcionário do clube que já tinha experiência em conciliar, tá? Se você observar, 2020 os balanços não estavam publicados. O balanço do Vitória, ele tem que ser publicado de forma célere, com 45 dias no máximo. E isso está no estatuto? Não está no estatuto. Também não está no estatuto? Não, no prazo de publicação não. Mas assim, tecnicamente a gente sabe disso, tá? Claro que agora está tendo dificuldade no final do ano. Né, que até agora também não foi fechado o balancete do ano 2021, o relatório da administração do clube também não foi entregue ao Conselho Fiscal e nem a auditoria conseguiu terminar ainda. Né? Então, assim, o prazo final para isso é 30 de abril. E assim, eu tive um e-mail, foi passado um e-mail que eu acho que prorrogou, acho que eles vão entregar agora já no início da quinzena agora de abril. Quer dizer, você vai trabalhar umas contas com 45 dias? Complicado, tá? O Vitória não pode ficar dessa maneira. O Vitória tem que começar a criar mecanismos de
transparência, de agilidade, tá? Não, infelizmente é muito, muito complicado o que está acontecendo no Vitória. E isso, eu não sei, eu vejo clubes menores no Brasil que não tem esse tipo de problema, né? Por exemplo, o menor daqui da Bahia, que é o Esporte Clube Bahia, ontem aprovou as contas. O menor daquela Bahia, Cláudio Guerra. Faz parte da rivalidade. Muito bom. Ô Jair, e sobre a reabertura das contas de 2019, o que a auditoria apontou ali para poder, né, você ter feito esse pedido aí de reabertura? O que achou ali? Acho que achou muito cambalacho, né? Na Porque verdade, ninguém ia pedir reabertura de conta, principalmente a auditoria independente, a empresa, que me falhou a memória, RSM, se eu não me engano, é uma empresa séria, não ia estar colocando o nome dela se não achasse pelo menos algum tipo de evidência, né? a auditoria que é contratada, que é obrigatória, ela não é uma auditoria financeira, tá? Ela é uma auditoria contábil. Ou seja, quando você não passa a documentação, ela não tem que saber que existe a documentação. E essa documentação de Jordi Caicedo não passou por ela. O próprio contador, numa reunião do Conselho Deliberativo, no qual eu questionei ele disse que fez o lançamento, e está gravado, que ele fez o sem a documentação. É um absurdo. Isso não podia acontecer. Tá? Eu questiono ele que ele nunca mais deveria fazer aquilo ali. Aí depois que eu levei isso tudo para frente, que foi a maior confusão, aí o presidente teve que entregar tudo a contabilidade, a contabilidade para contabilizar, e ainda assim entregar a auditoria. A auditoria não tem culpa, ela não tinha conhecimento dos fatos. Tanto é que ela coloca no relatório de auditoria as notas explicativas, que está bem clara. Essas notas explicativas, com base naquilo que eu falei anteriormente, foi que nos levou a pedir reabertura das contas, que são fatos novos e bastante relevantes, que causou um dano ao clube irreparável. Ô Jailson, a gente vê falar no Brasil inteiro, e uma palavra até bonita, Glauber que gosta de falar bonito, depois explica aquela palavra bonita, né? Inclusive tem uma palavra que você usa sempre, que é, como é que você usa, que você fala sempre aqui? Não, que gestão temerária é um nome bonito para cambalacho. Para cambalacho. Eu vou esquecer esse daí, mas vou trazer outro nome bonitinho aqui. Existe no Brasil um sistema de governança dos clubes, onde os clubes são obrigados a seguir direitinho as diretrizes e tal, documentação, etc, etc. Isso vem lá a ser chamado de compliance. Me parece que o Vitória também existe um compliance, existe um modelo de compliance, existe um modelo de governança para fazer as coisas direitinhas, seguindo o modelo não, a obrigatoriedade das leis, porque se não for assim, não é um time profissional, né? Inclusive eu não sei nem como é que tá no Profut, porque um troço desse aí, do jeito que você falou aí, é pro Profut dizer assim, ó, você tá fora, isso aqui não existe, não é que nem documento. Veja bem, a Lei Pelé, que é a lei do Profut, ela é clara, ela é soberana até o próprio estatuto. Tá? Hoje mesmo aconteceu um fato que eu solicitei ao Conselho Deliberativo que publicasse a prestação de contas, o relatório do Conselho Fiscal de 2020 e a solicitação de reabertura das contas de 2019, que os sócios precisam ter conhecimento, a torcida precisa ter conhecimento, não somente conselheiros, porque já foi deliberado. A resposta que eu tive, que seria publicado junto com a ata. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu deixei bem claro que existe uma lei e que o conselho diretor vai estar infringindo a lei se não publicar no site do clube. Tá? E terá que ser publicada sim. O Vitória não pode ficar à mercê da vontade das pessoas físicas. Vitória é uma pessoa jurídica. Tá? Então ela tem que cumprir a lei do Pelé, a lei do Profut, também o estatuto, por completo. Por completo. Tá? Se você pega hoje o Vitória, você chega no Vitória hoje, existe uma diferença muito grande do que era o Vitória do Paulo Carneiro. Tá? Realmente existe. Tem uma pessoa no financeiro lá, por nome Deraldo, uma pessoa muito competente. Tá? Não que os outros não tivessem sido, mas o Fábio, ele tem de bom isso. Ele deixa que as coisas caminhem de forma correta. O balanço eu sei que não fechou ainda, não foi por culpa da gestão de Fábio. Vem de todo o ano de 2021. Que vem de Paulo, passa um mês por Luiz e um mês alguns dias e 2 ou 3 meses com o Fábio. Tá? Mas se arrumar o Vitória hoje, precisa de muito pulso. Muito pulso.
Porque se não tiver pulso, o Vitória não vai sair desse buraco. Xiii, rapaz, aí, mais 50 anos aí para consertar esse buraco aí, rapaz, a coisa é extremamente complicada. Eu pensei até que era fácil de se arrumar, tinha uns papéis na vez, mas não tem nem papel, tem um montão de coisa embolada, mas não é papel. Eu tomei um susto agora, você dizer que um clube não faz conciliação bancária. Quer dizer, é como? Como é que faz? Ô, Milo, faça isso aí, ô, lança aqui, ó. Agora está sendo feito, tá? Desde que Fábio assumiu, que o Ideraldo foi contratado, está sendo feito, está regularizado. Mas a gente está falando de 2020, não acontecia. Não acontecia. O reflexo ainda em 2021 da má gestão do presidente afastado reflete hoje na administração de Fábio, sim. Estarrecedor que nós estamos ouvindo aqui na pessoa do presidente do Conselho Fiscal do Vitória, Jailson Reis Vitória. Estarrecedor, preste bem atenção, torcedor, a situação que ficou Vitória. Não foi só no gramado, não, fora do gramado as coisas estão piores ainda. Lamentavelmente. Glauber Guerra. Mídia, eu fiquei aqui até boquiaberto com as declarações aqui de Jailson Reis Vitória. Ô Jailson, e como é que você vê isso tudo nessa questão aí possivelmente da Assembleia Geral? Você crê que isso realmente vai sair, apesar dessa demora toda aí? Você acha que em quantos meses a gente vai ter uma definição pelo andar da carruagem, já que você disse que não está indo de forma célere? Você acha que em 2 meses isso aí é colocado em pauta para os sócios decidirem a vida do presidente afastado? Essa é a pergunta que eu me faço todos os dias. Por que não caminha? Infelizmente, não depende de mim, porque se dependesse de mim já tinha caminhado. Eu acredito que Fábio Mota ele tem a maior vontade de arrumar tudo, mas tem horas que você tem que acelerar as situações, tá? Os prazos, a cobrança por emissão de parecer e tudo mais. Vejamos que o Vitória hoje quer mudar um estatuto, tá? Que eu concordo na mudança, mas vem com a mini reforma, tá? Uma mini reforma que no meu entendimento só pode ser apreciada depois que retirar o presidente afastado. Existe um problema no clube e ele tem que ser resolvido antes disso. Não se pode pensar em mudança do estatuto sem pensar em decidir a vida do afastado. Tá? É inadmissível. A reforma, eu discordo de alguns pontos, mais à frente se eu tiver oportunidade eu vou falar sobre, tá? Mas entendo que a comissão que hoje está lá para a reforma do estatuto, ela precisa reformar o estatuto por inteiro, não a pedacinho. Fazer uma coxa de retalho. Não funciona pro Vitória. Eu só vou pedir licença aí vocês dois, se me permitirem. O jogo lá tá 64 minutos agora, o Atlético segue vencendo o Bahia de Feira por 1-0, mas eu vou ter que fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho, a gente volta já com esse bate-papo esclarecedor, informativo e com coisas de bastidores que você não sabia. Eu não sabia. E tá tomando conhecimento agora com exclusividade. Estamos aqui no estúdio com Glauber Guerra, com o noticiário do Vitória, obviamente hoje conversando com o presidente do Conselho Fiscal do Vitória, Jailson Reis Vitória. É nome, viu? Jailson Reis Vitória, e por isso também ele é Vitória. Glauber Guerra. Mídia, inclusive eu vou deixar pro Tacho a informação do John e da Série C, porque aqui o assunto tá mais importante. Ô Jailson, recentemente não, é porque essa pandemia, Mídia, o tempo, a gente acabou perdendo a noção do tempo, né? Em 2020, né, ano passado, ano retrasado, surgiu a informação e eu inclusive apurei que o Portimonense queria Samuel. E aí eu soube também que queriam incluir aí também David nessa transação. O que aconteceu? Isso realmente aconteceu, Jailson? Me surpreende o presidente do conselho, diretor Paulo Carneiro, criticar a venda de Pedrinho. No passado próximo, ele me chamou e na sala ele me falou que Samuel ia ser vendido a Portimonense, com uma condição, que o processo que tinha o Theo, que é o Theo japonês, isso, com o Vitória,
teria que ser quitado com o passe de David. Esse David que a gente tá vendendo, que a gente vendeu agora por Mertalística. Entendeu? E sim. Para tudo aí. Isso é bomba. Isso é bomba. Repita aí pra gente entender que agora eu tomei um susto. Olha a bomba aí. Atenção, torcida do Vitória. Repita aí, gente. Isso é uma bomba. Olha o crime aí, ó. Olha o crime. Eu pensei que já tinha ouvido tudo, mas meu Deus do céu, não ouvi uma terça metade da missa. Vou ter que aprender a rezar tudo de novo. Repita aí, Jair, por gentileza. O Samuel estava sendo negociado com o Portimonense, tá? Mas o negócio não fechou porque o Portimonense queria a quitação de um processo que o Vitória sofre com a Tel Esportes. Esse valor é bem alto, tá? Da transação de Obina, é bem antigo isso. E Paulo queria a quitação desse processo, dando um jogador David, esse mesmo que hoje foi vendido, no qual ele critica a transação de quitação do processo do Atlético do Paraná, hoje. Mas ele tentou fazer isso lá atrás. E eu fui bem claro para ele, não será feito. Não será feito. Acredito que o presidente Fábio Mota tenha conhecimento desse desejo do presidente, tá? Que não se confirmou porque realmente não tinha condição nenhuma dele fazer isso. Falando sobre a situação de Pedrinho, porque vale lembrar que a transação de Pedrinho foi efetivada na gestão de Luiz Henrique, que é vice-presidente de Paulo Carneiro. Ele é o vice-presidente, até onde eu sei, os dois até pouco tempo estavam juntos, aliados. Então ocorreu com, se eu estiver equivocado, Jailson Reis me corrija aqui, por favor, foi com o aval do Conselho Deliberativo. Luiz Henrique jogou na mão do se aprovava ou não aqueles termos e o Conselho Deliberativo aprovou. Mas a transação foi feita toda na gestão de Luiz Henrique, vice-presidente do Vitória, aliado de Paulo Carneiro. Só para deixar claro, porque muita gente está jogando esse problema aí na mão de outras pessoas, no caso do Fábio Mota, né? Que é o presidente. Então, não sou advogado dele não, nem gosto de fazer papel de advogado, né? Só sou de advogado do diabo. Mas eu não gosto de fazer de defender, eu gosto de ir pelo certo, eu gosto de dar a informação, e a informação é essa aí, Emílio Pinto. Eu tô aqui ainda perplexo, sem compreender. Quer dizer, pelo que eu tô vendo aí, minha gente, isso aí é a ponta do iceberg. Isso é uma ponta do iceberg. Essa coisa pode ir mais longe. E já convido, antecipadamente, o Jailson Reis Vitória para vir outras vezes aqui. E eu quero lhe fazer uma pergunta, um desafio. Você toparia um debate tete a tete com o presidente afastado? Não temo o presidente afastado. Minha vida é baseada na verdade. Eu não minto e não invento conversas, tá? Tudo que eu falo e tudo que eu afirmo é porque tem a expressão da verdade. É a expressão da verdade. A Glauber Guerra adianta o passo aí pra gente chegar hoje. Não vai ter tacho não, viu? Concluir com o Jailson Reis. É uma pena, viu, gente? Eu queria estar aqui 3 horas de programa conversando com ele, porque é bom quando você encontra uma fonte aí fidedigna, uma fonte que tá abrindo aqui, não tá contando pra mim no ouvido, não tá contando pra Glauber Guerra no ouvido, não. Você tá acompanhando pelo rádio e pelo YouTube. Tá aqui, ele tá dizendo nos microfones da Rádio Salvador FM com extrema independência. O que é mais importante, Glauber Guerra? Ô Jair, se você quer do Conselho Fiscal e o órgão, né, como o nome já diz, é para fiscalizar tudo que acontece, principalmente as contas do clube. Me tira uma dúvida, a questão do Pedrinho. O Pedrinho, quando houve a rescisão de contrato dele, que ele ficou aí livre no mercado, que qualquer um poderia pegar, foi já com o Paulo Carneiro? Vocês chegaram a identificar isso? Se isso foi feito da forma correta, você rescindir o contrato, botar ele lá para assinar pro Atlético Paranaense, enfim, qualquer um clube poderia pegar, porque o Vitória, naquele momento, pelo que eu tive informação, o Pedrinho estava livre no mercado, qualquer um poderia pegar lá e registrar o jogador, se fechasse um acordo com o jogador, os empresários dele diretamente. Foi ainda na gestão de Paulo? Eu tenho a certeza de tudo o que aconteceu, mas eu me reservo o direito de não falar nesse momento. Peço desculpa a todos, porque espero que eu cometa uma falha para que me denuncie, que casse o meu mandato e que o Vitória seja fechado novamente. Eu não quero dar espaço para isso, para pessoas com um determinado conselheiro que já o fez,
tá? De forma leviana. E assim, eu peço desculpa, eu sou muito transparente, mas eu preciso realmente que as contas de 2021 seja primeiro votada e você terá todas as respostas necessárias. Emílio Pinto. Tá bom, agora só pra gente encerrar aqui, já agradecendo a você é a favor que essa ação, que haja uma atitude urgente por parte do Vitória para que retire o título de presidente afastado, né? E coloque qualquer outro título menos afastado, de forma a tirá-lo efetivamente do Esporte Clube Vitória. Ele não pode continuar nem como conselheiro do Vitória de tanto tudo que ele fez. É minha opinião, tá? Como conhecedor de tudo que está no clube, tá? Que eu vi, presenciei, tá? E está documentado. Existem fatos que eu não posso no momento revelar, mas não faltará oportunidade. Muito bem. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube.